Bem, vamos resolver essa questão da nossa lista de exercício, uma questão da VUNESP, tá? Então essa questão, ela fala do mercúrio. O mercúrio na forma iônica é tóxico porque inibe certas enzimas. Uma amostra de 25 gramas de um atum, aí se fala, uma amostra de 25 gramas de um atum. Nessa amostra, ele fala que ela constatou que essa amostra tinha 2,1 vezes 10 a menos 7 mols de mercúrio, né? Mercúrio positivo, 2 mais. Então, ele disse que naquele atum tinha isso aqui em mols, tá? Naqueles 25 gramas, isso aqui existia naqueles 25 gramas, tá? Isso aqui de mercúrio. É isso que ele falou, tá? E ele disse ainda que quando o alimento está acima de 0,50 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma, cuidado na linguagem, tá? Isso aqui, então, é 0,50 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma de alimento. O alimento aqui é o atum. Então, por quilograma de alimento, ele não pode ser consumido, tá? Porque está acima da dose adequada. Então, não pode estar acima de 0,50 vezes 10 a menos 3 gramas por quilo de alimento. E aí ele pede para a gente demonstrar se a remessa de atum deve ou não ser confiscada. Então, ele quer que você faça o cálculo e mostre por que ela deve ou não deve ser confiscada, né? Pode ou não pode esse alimento ser consumido? Então, vamos fazer o cálculo. Primeira coisa, o limite é esse. Acima disso, não pode. Então, se o limite é esse, você tem que se basear por esse limite. Então, vamos tentar ver quanto tem no atum. Tá ok? Bom, ele disse que aqui nessa amostra de atum, a quantidade encontrada foi 2,1 vezes 10 a menos 7 mols. Cuidado aqui. O detalhe é que a quantidade que foi encontrada no atum está em mols. E o limite que você conhece está em gramas. Então, vamos transformar. Eu posso descobrir quantos gramas tem nessa quantidade de mols? Posso, né? Certo? Uma relação matemática, né? Simples. Olha só. Primeiro, vamos calcular o mol, né? Lógico. Você tem que sair pelo mol do mercúrio. O peso, a massa atômica do mercúrio, ele deu, é 200. Ó. Se a massa atômica do mercúrio é 200, se já aprendemos isso, significa que a massa molar é igual a 200 gramas por mol, tá certo? Então, você tem a massa molar do mercúrio 200 gramas por mol. Agora, você faz uma relação, olha só. 1 mol, 200 gramas, tá certo? 1 mol, 200 gramas. Como esta que é a quantidade que foi encontrada em 25 gramas do atum, não foi essa quantidade? Você joga aqui 2,1 vezes 10 a menos 7, tá? Mols, perceba, mol embaixo de mol. E aqui você acha a massa de atum, a massa de mercúrio encontrada nessa amostra de atum. Então, uma relação só tinha que entender o que fazer. Então, a massa vai ser igual a 2,1 vezes 10 a menos 7 vezes 200, tá certo? Ó, vezes o 200 aqui. E aqui é 1 vezes m, né? 1 vezes m fica só o m mesmo, não altera nada aqui, ó. 1 vezes m. Então, você tem essa multiplicação. Então, a massa vai ser, olha só, 2,1 vezes 200 vai dar 2 vezes 2,1 dá 4,2. Olha só, 4,2, tá certo? 4,2 vezes 10. Aqui é menos 7, pessoal. Eu vou abater esses dois zeros, porque menos 7, tá? Aqui é 200, é 0,0. Aqui é 10 a menos 2, a 2 positivo, tá? Aqui é importante nessa parte da matéria você saber, tá? Os macetes matemáticos, as contas. Aqui é 200, é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Ao quadrado, 10 a 2. 10 a 2 com 10 a menos 7
fica 10 a menos 5, tá? Você vai aqui subtrair, não é isso? Tá? Então, olha só, fica 10 a menos 5. Gramas. Tá? Esta é a amostra, tá? Essa é a massa encontrada na amostra, tá? De mercúrio, fazendo o cálculo. Não é obrigado a fazer do jeito que eu estou fazendo. Importante que você multiplique aqui e dê o número, tá? Tem que dar a mesma resposta. Então, esta é a massa que eu tenho de mercúrio na amostra, tá? Então, muito cuidado, porque a questão ela é traiçoeira no sentido de você entender que esse não é ainda o resultado para você comparar com aquilo. Por que não é, professor? Por que não vou comparar logo? Essa não é a massa de mercúrio no atum, que o senhor disse? É a massa do mercúrio no atum. Só que essa massa do mercúrio no atum, ela está para 25 gramas de atum. 25 gramas. Né? Não foi essa amostra analisada? 25 gramas de atum. E aqui tá, é 0,50 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá, de alimento. Então, é por quilograma. Então, você tem que calcular esta massa aqui, não para 25 gramas, mas para 1 quilo. Então, você vai para outra regra de 3, olha só. Outra regra de 3. Essa aqui é a massa de mercúrio em 25 gramas. Então, você tem assim, ó. Você tem 25 gramas de atum, não é isso? 25 gramas de atum? Tá? Ele falou aí, 25 gramas de atum. Então, se você tem 25 gramas de atum, você tem essa quantidade. 4,2 vezes 10 a menos 5 gramas, tá? De mercúrio. Ó. Então, em 25 gramas, você tem isso de atum, de mercúrio, tá? Isso aqui. Bom, como eu quero saber a quantidade de mercúrio para 1 quilo de alimento, eu jogo aqui 1 quilo. Você sabe que 1 quilo é 1000 gramas, não é isso? 1000 gramas. Então, não é 25, eu quero em 1000 gramas. Em 1000 gramas, você vai ter a massa M, tá? Essa aqui é a massa de mercúrio, olha, é a massa do mercúrio, massa embaixo de massa. Do mercúrio, aqui é o Hg. Tá? Então, essa vai ser a massa de mercúrio existente em 1000 gramas, ou 1 quilo desse alimento. Então, a massa vai ser igual a 1000, né? Vezes 4,2 vezes 10 a menos 5, dividido por 25. Tá bom? Bem, a massa vai ser igual. Aqui você faz a conta, né? Como é conta, tem várias maneiras de você desenvolver. Não é obrigado a desenvolver do jeito que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, olha, 100 por 25. 100, ainda tem um zero aqui. 100 por 25 dá 4. Então, sobra 40 aqui, tá bom? Porque, na verdade, sobra 4 aqui com mais um zero. 40. Eu corto aqui. Então, fica 40 vezes 4,2 vezes 10 a menos 5. Tá? 40 vezes 4,2, tá? 4,2 vezes 4, tá? Que é 40, então, vezes 4. Aqui, ó, 0 vezes isso dá 0, 0. Aí, 4 vezes 2 dá 8, vai, né? Não vai nada. 4 vezes 4, 16. Então, você tem 0, 0, aqui dá 8, aqui está 6, aqui dá 1. Então, uma casa 168. Então, aqui você vai ter 168 vezes 10, tá bom? A menos 5. Tá bom? Bem, você sabe que para você comparar isso aqui, certo? Você quer comparar dois números, é importante que eles estejam com a mesma potência. Fica melhor para comparar, né? Tá certo? Para comparar fica melhor. Então, não é obrigado a fazer isso. Mas eu vou colocar aqui a mesma potência, olha só. Aqui é 10 a menos 5, tá? A vírgula está aqui. Certo? A vírgula está aqui. Ó, 10 a menos 5. Tá? Se eu andar para a esquerda aqui, cada casa que eu ando para a esquerda, eu vou botando mais um aqui no expoente. Mais um. Então, olha aí. 1, 2. Olha. 1, 2. Então, eu vou ter 1,68 vezes 10. Ó,
Uma, duas. Aqui vai ser mais 2. Então, menos 5 mais 2 dá menos 3. Na realidade, bastava converter para notação científica, que a vírgula tem que ficar bem aqui mesmo em notação científica. Então, você tem essa resposta, certo? Esta é a massa de mercúrio em 1 quilograma. E agora você pode comparar se a amostra deve ou não ser confiscada. Bem, qual é a quantidade que eu encontrei de mercúrio nessa amostra? 1,68 vezes 10, tá bom? Vezes 10 a menos 3 gramas. Ó, 1,68 vezes 10 a menos 3. Qual é o limite máximo? Meio vezes 10 a menos 3. É meio, cara. Você encontrou 1,68 vezes 10 a menos 3. É mais que o triplo. É isso? 3 vezes mais que aquilo ali. Então, resposta, esta amostra de alimento ela deve ser confiscada. Então, você teria que mostrar através deste cálculo. Você teria que chegar aqui, ó. Esta que é a quantidade de mercúrio que você encontra em 1 quilograma desse atum, em 1 quilograma. Vamos revisar o que eu fiz. Eu transformei esse mol, que foi a quantidade encontrada em 25 gramas de atum, né? 2,1 vezes 10 a menos 7, eu transformei em grama. Está aqui, ó. 4,1 vezes 10 a menos 5 gramas de mercúrio. Ok? Tá. Só que essa massa de mercúrio, ela foi encontrada em 25 só gramas de atum. O limite é por quilo, aquele limite ali. Então, eu vim para cá, fiz uma outra regra de 3. Notem que só são relações numéricas, mais uma regra de 3. 25 gramas tem essa quantidade. Em 1.000 gramas, que é 1 quilo, vai ter a quantidade X, ou M, né? Faz o cálculo, o resto é matemática. E você chega na quantidade de mercúrio. Essa aqui é a quantidade de mercúrio que existe em 1 quilo de atum. Tá bom? Então, se a quantidade é essa, você sabe que deve ser confiscado, porque você tem 1,68 vezes 10 a menos 3 gramas. E o limite é meio só. Meio vezes 10 a menos 3, tá? Esse que é o limite. Meio vezes 10 a menos 3. Eu tenho 1,68 vezes 10 a menos 3, o mesmo expoente, né? Tá certo? Então, essa seria a resolução dessa questão.